Olá, queridos! Que imenso prazer mais uma vez aqui no nosso canal Pedagogia e Estratégias. Eu sou a professora Regina Fernandes e hoje o nosso assunto é sobre plano de aula. Como fazer um bom plano de aula? Mas antes de entrarmos no nosso tema, você já sabe. Se inscreva neste canal, curte, compartilha e divulga o nosso canal. Queridos, que legal quando nós nos preocupamos em elaborar um bom plano de aula. E qual é o melhor plano de aula? Eu creio que o melhor plano de aula é aquele que você faz e aplica na sua sala de aula. Porque o que acontece muitas vezes? Eu também já fui coordenadora de professores e eu sei que muitas vezes o professor faz o seu plano de aula, chega na sala de aula e faz outra coisa. Não que o professor não possa fazer umas adaptações no seu plano de aula, não é isso. É que muitas vezes ele elabora um plano de aula, mas ele nem olha para o plano de aula, ele nem vai lá consultar qual foi o objetivo que ele fez, o que ele colocou ali como material didático, como metodologia, como a técnica que ele ia aplicar. Muitas vezes ele nem olha para o seu plano de aula. Então o melhor plano de aula é aquele que você elabora e aplica com seus alunos. Por quê? Porque o plano de aula ele vai te dar aquela sensação de segurança, de que você elaborou uma aula, você sabe qual é a técnica que você vai usar, quais são os materiais que você separou para aquela aula, quais são as atividades que você vai realizar naquele plano de aula. Então é claro que todo bom plano de aula ele vai estar lá com a sua data bonitinho, com a disciplina, o cabeçalho da escola, né? E o conteúdo do dia. Qual é o conteúdo que você vai aplicar? Depois que você coloca o conteúdo, é claro que você vai objetivar esse conteúdo. O que você quer alcançar com seus alunos? Se é um conteúdo de substantivo, por exemplo, você vai lá colocar que você gostaria que seus alunos identificassem os substantivos no texto, classificasse os substantivos, que você elencasse eles, ou destacasse eles de um texto, sei lá, você vai colocar vários ali objetivos. E é claro que esses objetivos, a primeira coisa que eles têm que estar linkados é com as atividades que serão elaboradas. Se você colocou no seu objetivo identificar os substantivos no texto, você vai fazer uma atividade onde vai aparecer uma questão lá dizendo: identifique os substantivos no texto, e vai deixar um texto para que os alunos identifiquem o substantivo. Você vai colocar ali um objetivo, classificar os substantivos, seja no texto, numa frase, você vai colocar lá embaixo uma questão: classifique os substantivos no texto, na frase, no parágrafo. Eu não sei como é que você vai elaborar, mas o fato é que os teus objetivos eles precisam estar linkados com as atividades que você vai desenvolver com os alunos. Para isso servem os objetivos, para que a gente entenda nas atividades se nós alcançamos o que nós desejávamos com os nossos alunos. Então, isso é muito importante. Agora, é claro que o material que eu vou utilizar, a técnica que eu vou utilizar um vídeo, eu vou utilizar uma música para que eles identifiquem e classifiquem, eu vou utilizar uma dinâmica, eu vou utilizar uma brincadeira. Por isso é importante a gente ter o plano de aula, porque é ali que eu vou dizer tudo que eu vou desenvolver naquele conteúdo com os meus alunos, para que eles entendam e aprendam a ler aquele texto, aprendam a identificar os substantivos, seja lá qual é a disciplina que eu estou trabalhando. Então, o plano de aula ele precisa ser feito sim, ele precisa ser aplicado na sala de aula sim, ele precisa ter uma boa elaboração sim, mas ele também pode ser muito simples, como é isso que eu acabei de falar para vocês. Precisa ser simples, não precisa ser nada tão elaborado, mas ele vai me dar um norte, ele vai me dar um caminho, ele vai me dar uma possibilidade de acertar ainda mais com meus alunos em sala de aula.
Portanto, queridos, não abra mão de fazer o seu plano de aula. Não abra mão. Mas também não abra mão de ir visitar o seu plano de aula para saber o que você fez. Leve os materiais que ali você elencou. Trabalhe com as dinâmicas que você também elencou, porque eu tenho certeza que a sua aula vai ser um sucesso. E as suas crianças, os seus alunos, sejam eles de que modalidade de ensino for, eu tenho certeza que eles vão sair dali imbuídos de conhecimento, conhecedores daquele conteúdo que você se preocupou em fazer o seu plano de aula e aplicar com eles. Portanto, queridos, não abram mão do plano de aula e da aplicação deles na sua sala de aula. E é isso, queridos. Eu espero que essa pequena conversa aqui com vocês traga instigações para que a gente realmente faça o que nós temos que fazer. Nós somos professores e professores elaboram planos de aula. Não saia deste canal sem se inscrever, sem curtir, sem compartilhar e até o nosso próximo vídeo.